esse é o vídeo mais aleatório que eu vou postar em toda a minha história com esse canal. E aí galera, beleza? Luquez aqui e bem, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo algo um pouco diferente. Quer dizer, vocês estão vendo que é tier list, mas é meme de JoJo. Bom, se vocês alguma vez entraram no meu My Anime List, vocês já devem ter visto, percebido que eu vi JoJo e eu gostei, por mais que as notas sejam um pouquinho baixas, é um 6, um 5, por aí, eu gostei bastante do que sai de JoJo, que não é as lutas ou o enredo, não, isso aí ninguém liga, e sim os memes, as poses, os personagens, pô, cara, isso aí é muito bom, tá ligado? Não tem o que discutir. E vagando pela internet nesses sites de tier maker, eu descobri que existe tier list dos memes de JoJo. Cara, isso é incrível. Bom, vamos começar aqui renomeando, né? O Supremo vai ser JoJo. É o meme supremo. Esse aqui é JoJo, define JoJo. Indo pra baixo, deixa eu pensar aqui. A gente tem. É um meme bom. Meme épico. Meme épico. Pronto, pra deixar marcado que aquele meme é o meme de JoJo. Agora no B, no B a gente bota meme genérico. É aquele meme de JoJo que você olha assim e fala, é meme de JoJo, é meme de JoJo, genérico, tá ligado? Você manda assim na conversa com a sua tia, tá ligado? É meme de JoJo, né? Agora no C, pô, no C as coisas já começam a ficar bem diferentes, porque aqui, meme lixo de JoJo, que ninguém aguenta, porque é meme de JoJo, e ninguém aguenta meme de JoJo. E no D, obviamente, é JoJo. Porque tá em minúsculo, então é o JoJo, só que ao contrário, ele tá pequeno, ele é um lixo, porque é JoJo. Bom, vamos começar aqui o nosso primeiro meme de JoJo, que vai ser o Nice. Eu não vou falar mais os memes, eu vou deixar um videozinho dele de fundo, porque fica menos cringe. Aí bem, o primeiro do Joseph incestando a sua mãe. É, sei lá, cara. Esse eu acho meio genérico, sabe? Ele não tem muita carisma, assim, não é tanto JoJo. A cena de uns 2 segundos, assim, que não tem tanta importância. Se não existisse, ninguém daria importância. Esse aqui, cara, eu não consigo nem saber o que tá escrito aqui. Meu Deus do céu, alguém consegue ler essa legenda? JoJo. Isso aqui é meme de JoJo. Não tem porquê, cara. É meme de JoJo e você não dá tanta atenção assim pra meme de JoJo. Agora, indo pro meme de JoJo mesmo, é o Jill indo a qualquer direção, pode ser enfrentando o Jotaro, pode ser enfrentando o Deus do Mundo. A cena clássica, referência ao mangá, né? Referência a tudo, todo mundo já fez uma referência a essa cena. Ele é um meme de JoJo, o JoJo, define tudo. Seguindo para o próximo meme de JoJo, temos o meme do Dio, né? O famoso e clássico meme do Dio, que todo mundo já conhece, todo mundo sabe, foi comigo, não foi com o Jonathan, quando o Dio dá. Meme de JoJo, meme épico, não é épico, mas é JoJo, porque todo mundo sabe que é JoJo. Agora indo pro próximo meme de JoJo, a gente tem aqui o nossa Tortuguidense, né, que é uma das melhores coisas que já saiu da parte 5, até porque o resto da parte 5 é completamente um caos. Ele é épico, essa dancinha é épica, tipo, mano, ela é incrível. E levar o próximo, a gente tem o Speedwagon, que o Speedwagon ele é épico. O Speedwagon ele é um cara assim que, pô, ele tá sempre lá, tá ligado? É, motivo de superação. Ele não é JoJo, o que deixa ele um pouco lixo, né? Mas ainda assim, ele é quase um JoJo, então isso deixa ele num meme de JoJo muito bom. Indo para o próximo, a gente tem a lambida que o Butcherati deu no Jorno. Eu não gosto desse meme, cara. Sério, eu fiquei hypado pra essa cena, pensando, caraca, vai ser um negócio da hora. Não é nada demais não, hein? Só queria falar isso, não é nada demais não. E agora a gente tem o final, que é o Tobi Continue. Esse aqui, esse meme, ele é JoJo. Agora, indo pros grandes finais, a gente tem o King Cryson aqui, que eu não gosto do King Cryson, caguei o King Cryson. A gente tem o Kakyoin bugado, fazendo aquele barulho estranho com a língua aí,
cereja. Esse aqui é épico. Meme Jojo épico, Lero Lero, Jojo. E indo pros dois últimos, a gente tem o do Dio, que eu deixei o Dio por último porque o Dio é o melhor personagem do anime, por mais que eu já tenha botado dois Dios aqui. A gente tem o Zawardo e a gente tem o Rolo Compressor. Esses memes são Jojo. É isso, galera. Essa foi a minha tier list de memes de Jojo. Eu espero que vocês tenham gostado. Melhores memes de Jojo que vocês vão poder ver na sua lista, na sua vida. Temos um top continue aqui no primeiro. Tudo que tá em cima é Dio, porque Dio, melhor Jojo, melhor vilão, melhor tudo. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos que gostam de Jojo e que gostam de memes de Jojo. Me segue no meu Twitter, no meu MyList, que eu sempre vou postar informações sobre Jojo. E é isso, então. Falou, fui. Até o próximo vídeo.